Olá, vamos começar mais um estudo do livro de Esther e esse será o último. Será um resumo do capítulo 8, 9 e 10. Finalmente chegamos ao fim desse riquíssimo livro com tantas verdades preciosas e que tanto nos encoraja. Eu vou começar lendo o capítulo 8, mas o 9 e 10 não será lido, será só um resumo. Então, se sinta encorajado, conforme a gente for falando, vocês irem acompanhando na Bíblia. Esther, capítulo 8, do 1 ao 17. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther encarregou Mordecai da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei, e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estendera as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivã, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mordecai aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores, e aos líderes das províncias, que se estendem na Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever, e conforme a sua língua. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgaram sob ginetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças, mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sobre ginetes velozes, saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei, com veste real, azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra.
Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Nós percebemos que o capítulo 8 começa com a expressão, naquele dia. Naquele dia, Amã foi forçado a honrar Mordecai. Naquele dia, Amã e o rei compareceram ao segundo banquete. Naquele dia, foi acusado de tentar matar o povo judeu e, consequentemente, a rainha que era judia. Naquele dia, Amã foi enforcado. Naquele dia, Esther ganha a casa de Amã. Naquele dia, Esther conta que Mordecai é seu parente. Naquele dia, Mordecai ganha o anel que era de Amã. Esther fala de novo ao rei, com respeito e mostrando a fragilidade da situação e dela mesmo diante do decreto, não chamando a atenção para a injustiça do decreto que o rei aprovara, apenas ficando na maneira como esse decreto a afetaria. O rei permite que se faça um outro decreto. Mordecai e Esther têm liberdade de redigirem suas palavras. Agora, os judeus podiam defender sua vida, sua família, seu patrimônio. Vemos a intervenção divina com tanta clareza, a história mudando completamente. Choro em alegria, pano de saco em vestes reais, perseguido a defensor. Aquele que ficava à porta do rei, agora o segundo abaixo do rei na hierarquia. Antes cinza na cabeça, agora coroa. A história de Mordecai muda totalmente. Só Deus pode transformar uma vida de vergonha para uma vida de honra. Curiosamente, a grande maioria da população mudou de atitude em relação aos judeus, e muitos se tornaram judeus. Uma boa parte, certamente, motivada pelo medo e pensamentos de autopreservação. Todos querem ser herói e receber honra, louvor, riqueza, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. E agora, entrando no capítulo 9 e 10, nós vamos fazer um breve resumo. Esther, no capítulo 9, relata que os judeus matam seus inimigos. E no capítulo 10, fala sobre Mordecai ser exaltado. No dia 13 do mês de Adar, o reino de Assuero foi despertado com uma sangrenta guerra civil. O edito que concedia aos judeus a liberdade de defender os encheu de coragem e de valentia. Sob a constante tensão de inimigos, eles ergueram suas espadas em defesa de suas vidas e de suas famílias. Em todas as províncias houve oposição, mas também a defesa daqueles que lutavam pela subsistência do seu povo. Amparados pela invisível mão do Senhor, se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos. Dentre os mortos, restaram apenas os despojos, bens e animais que não foram tocados, pois simbolizavam a impiedade e a idolatria de seus inimigos. Após um dia de batalha, raiou um novo dia. Dia de alegria, dia de banquete, dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Os judeus iniciaram um costume que não se deixaria de comemorar. Estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias. Festa de Purim, que é celebrado até hoje. Durante 2 dias, a cada ano, o povo judeu deveria celebrar este grande livramento, operado por Deus a favor deles. A tristeza se transformou em alegria e o pranto em festa. Mordecai atuou com a voz oficial do povo judeu e Esther confirmou, endossando suas instruções. Depois do labor veio o descanso. Depois da tristeza, a alegria. Depois do luto, a festa. Mordecai e Esther foram reverenciados e admirados em todo o império. Deus usou Esther e Mordecai como humildes vasos de sua vontade. A festa de Purim
pode ser pouco conhecida hoje fora do ambiente do povo judeu. Mas a história de Esther é a história da preservação do povo do Senhor, conduzida pela soberania de Deus, não sem aflições e lamentos, mas em vitória. Ela nunca será esquecida. Deus escreveu com toda a autoridade o dia e a hora de nossa redenção. Mas enquanto aguardamos, precisamos estar revestidos com a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. Não é uma guerra civil de uns contra os outros, e sim uma guerra espiritual, que requer a confiança e a dependência no único que tem poder para vencê-la, Jesus Cristo. Apocalipse 22:12 diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É só um pouco mais, e viveremos com Cristo, o nosso eterno purim. O noivo logo vem buscar a sua noiva adornada. Aleluia!